abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei mais uma aula, postei aqui para a gente poder estudar um pouquinho. E qual é o assunto de hoje? Nós vamos conhecer os equipamentos e os materiais mais utilizados nas aulas práticas de microbiologia. Mas antes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a um colega de trabalho, o Flávio. Muito obrigada, Flávio, porque é graças a você que agora os nossos alunos vão poder conhecer nosso laboratório. Valeu pela sua ajuda. Solta o vídeo aí, minha gente. Agora que vocês viram o vídeo, deu para perceber, passear pelo nosso laboratório e ver alguns materiais, alguns equipamentos que tem lá. Vamos conhecer quais são esses equipamentos e para que servem? Eu reservei e separei para vocês algumas imagens para poder estar falando dos principais materiais que a gente acaba usando. Bora lá acompanhar comigo então. Vamos começar pela placa de Petri. A placa de Petri é esse recipiente arredondado que tem diferentes diâmetros, tá? Ela é de vidro ou de plástico, tá? Esse recipiente, ele é achatadinho e ele serve para quê? Para a gente colocar o meio de cultura e estudar um determinado micro-organismo. Então, quando você vai preparar um meio de cultura mais firme, que é um meio de cultura sólido, você usa a placa de Petri. E o tubo de ensaio? É esse recipiente de vidro alongado que nós usamos para realizar experimentos com poucos volumes. Nele você coloca um meio de cultura líquido ou um meio de cultura semissólido. Normalmente nós usamos o tubo de ensaio para coletar amostras num ambiente que não é o laboratório, tá? E aí você transporta esse material que foi coletado até o laboratório onde ele vai ser estudado e analisado. Então a gente usa o tubo de ensaio para transportar as amostras que vão ser o quê? Estudadas. Falamos em meio de cultura e o que é isso daí? É o quê? É uma substância que contém nutrientes para o quê? Para promover o crescimento dos micro-organismos que serão estudados. Então, nessa substância, a gente tem o alimento que os micro-organismos precisam para conseguir crescer e se desenvolver. Basicamente, você segue as orientações que estão no rótulo da embalagem. Existem diferentes meios de cultura e a diferença é porque cada micro-organismo tem a sua necessidade nutricional. Então, de acordo com o que você está estudando, o que você quer, você vai usar um meio de cultura apropriado. Fez o seu meio de cultura, colocou ele na sua placa de Petri, por exemplo, chegou a hora de você embalar esse material. E você usa o quê? O papel craft, tá? Embalou, aí você vai colocar na autoclave, que é um equipamento utilizado para esterilizar um meio de cultura e para esterilizar os materiais que a gente usa no laboratório. Materiais como a placa de Petri, por exemplo, tubo de ensaio, tá? Bastão de vidro, porque são materiais que a gente sempre está usando. Então, você precisa remover toda a sujeira que está presente nesse material, tá? E se é uma plaquinha de Petri com um meio de cultura, por exemplo, você vai esterilizar o meio de cultura. Por quê? Vai que caiu algum micro-organismo nesse meio de cultura que você preparou. Quando passa pela autoclave, ó, todo mundo vai morrer, vai para Jesus. Porque a autoclave
ela trabalha com o vapor da água sob alta pressão e aí acaba matando tudo. Mas é legal você saber que existe a autoclave horizontal. Percebe a diferença? A diferença está na abertura. Na autoclave vertical, a abertura dessa grande panela de pressão é em cima. E na autoclave horizontal, você tem a abertura na frente. Normalmente, essa autoclave horizontal ela é utilizada em salões de beleza, em consultórios odontológicos, tá bom? Para a mesma finalidade, esterilizar os equipamentos e as ferramentas de trabalho. Feito essa esterilização do seu meio de cultura, do seu material de trabalho, você vai acondicionar isso daí na geladeira, você vai conservar isso daí nesse refrigerador, ok? Agora você vai usar, o que você vai fazer? Se é o seu meio de cultura que você preparou para uso, então você vai pegar esse meio de cultura que você colocou na geladeira, tá? E aí você vai fazer a inoculação do seu material de estudo, do seu micro-organismo, nesse meio de cultura. Ou seja, você vai introduzir um determinado micro-organismo no seu meio de cultura. Para poder fazer isso, você acaba levando próximo ao bico de Bunsen, tá bom? Por quê? O calor promovido pela chama vai queimar qualquer micro-organismo que esteja ali na proximidade. E aí não contamina o seu meio de cultura com aquilo que não é para contaminar, tá bom? Mas acontece o seguinte, existem alguns micro-organismos que eles são muito perigosos. Então, para poder manipular eles, para você colocar eles no meio de cultura, realizar algum tipo de trabalho, você usa o quê? A capela de fluxo laminar, porque ela tem uma proteção, né, que vai impedir o contato direto do profissional com o material que está sendo estudado, tá bom? Então, essa capela de fluxo laminar, ela oferece uma proteção, porque ela evita o risco de contaminação, tanto do material que está sendo estudado, quanto do profissional que está trabalhando com isso. Para eu poder fazer a introdução da minha amostra no meu meio de cultura, eu preciso de um material. Que material que é esse? A alça de inoculação ou o suave. A alça de inoculação é uma haste com uma ponta arredondada que é utilizada para eu coletar a minha amostra de um lugar e transferir para o meu meio de cultura. Isso nós chamamos de inoculação, ok? Mas, supondo que eu queira estudar algum material que está, por exemplo, no corpo de um ser vivo, eu vou usar o suave, porque ele possui, essa haste que ele tem, na extremidade tem o algodão, e é o algodão que a gente utiliza para retirar, remover o quê? As secreções do corpo do indivíduo e levar até o meio de cultura, ok? Então, o suave é utilizado para essa finalidade. Depois que você fez a transferência do material a ser estudado para o teu meio de cultura, você precisa levar ele para uma incubadora. O que a incubadora faz? Ela é como se fosse uma estufa, ela é parecida com uma estufa. Por quê? Ela que vai fornecer a temperatura adequada para o crescimento do micro-organismo. Então, você coloca o teu meio de cultura, que foi contaminado por você mesmo, na sua plaquinha de Petri, você coloca isso daí dentro da estufa. Depois de algum tempo, recebendo a temperatura adequada, os micro-organismos vão crescer. Cada micro-organismo tem a sua temperatura ideal de crescimento. Pronto! Agora chegou a hora de você analisar o material. E aí você vai pegar a sua amostra lá da sua plaquinha e você vai transferir para a lâmina. A lâmina, ela é uma plaquinha de vidro achatada no formato retangular, sobre o qual você vai o quê? Espalhar o seu material que você quer estudar, que você quer visualizar lá no microscópio, certo? Então, a lâmina serve para isso. Claro que você precisa colocar alguns reagentes para você conseguir enxergar aquilo que precisa ser visto no microscópio, ok? Mas esses reagentes eu não coloquei aqui na nossa aula. Às vezes, dependendo do material que você está estudando, você precisa usar uma lamínula. A lamínula é essa plaquinha de vidro fina, transparente, quadrada, que você coloca sobre o material que você colocou na lâmina, ok?
Feito tudo isso, chegou a hora de levar o material para o microscópio. E no laboratório, a gente acaba utilizando o microscópio óptico. Ele é um microscópio simples. O que ele vai fazer? As lentes que ele possui propiciam um aumento da imagem que você está vendo. Então, no microscópio, ele vai aumentar o tamanho várias vezes desse micro-organismo que você está estudando, para que você possa vê-lo com uma resolução um pouco melhor. Aumenta e você consegue ver alguns detalhes, mas a riqueza de detalhes somente o microscópio eletrônico é que vai permitir, tá bom? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, compartilha, curte e não esquece de se inscrever no canal Biologando com a Tia Bri. Forte abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula comigo.